Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Estou passando aqui novamente para comentar com vocês um pouquinho a respeito da confissão, da minha experiência de confissão e o que nos pede a igreja, né? Porque, Régia, eu não confesso porque eu já confesso para Deus, eu não preciso me aproximar de um sacerdote porque eu já me confesso. Nós, como cristão católico, não vale, porque a gente segue os ensinamentos da nossa Santa Igreja. Em João 20, de 21 a 23, está assim. Jesus disse de novo para eles: A paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Tendo falado isso, Jesus soprou sobre eles, dizendo: Recebam o Espírito Santo. Os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. Então, eu passei a acreditar verdadeiramente que quando o sacerdote coloca as mãos na minha cabeça, eu estou saindo daquele sacramento, né, daquele confessionário, com os meus pecados todos limpos, e eu posso recomeçar um novo dia, uma nova vida. Essa é a graça da nossa igreja. Essa é a graça de viver a misericórdia com Deus, de acreditar verdadeiramente que Deus não nos deixou sós aqui. Ele deixou o Espírito Santo e deixou o sacerdote ungido para limpar os nossos pecados, limpar as nossas culpas. O sacramento da confissão é cura, porque quando a gente verdadeiramente acredita que Deus perdoa nossos pecados, a gente tira o peso das costas, a gente já passa a não pensar mais nisso, independente da gravidade que seja o pecado. Se o sacerdote disse, você está perdoado, você está perdoado. O sacramento da confissão também é um ato de entrega, de humildade, porque não é fácil. As primeiras vezes que eu fui, que tem poucos anos, né, que eu vivi toda a minha vida sem me confessar, e as primeiras vezes que eu fui, eu não senti nada, e não sentia isso, né, de que realmente tinha acontecido esse perdão. Mas aos poucos, com a ajuda dos irmãos, com a ajuda da igreja, e com a preparação, porque é muito importante que a gente se prepare antes, que a gente faça um ato de se preparar, né, de contrição, que a gente tem métodos, né, de preparação para a confissão. Vou deixar um aqui para vocês. Eu gosto do católico orante, né, e um exame bom de consciência, né, esse do católico orante é o que eu mais gosto, do que eu mais faço, porque é bem simples, né, e fazem as perguntas corretas, assim. Então, é isso, meus irmãos, que eu não espere mais, porque a Santa Teresinha falou, né, que a gente só tem um hoje. Então, quem puder, quem tem essa graça, quem puder procurar a confissão, que procure o quanto antes possível. Ainda mais que a gente está vivendo um momento de pandemia, né, que pensando tantas coisas, e vamos nos libertar de pensamentos ruins e de más inclinações. A igreja nos deixou tudo, né? Por que a gente não usar de tudo? Quando a gente se confessa, a gente está reconhecendo verdadeiramente que Jesus nos perdoou, que Jesus habita interiormente em nós. E para a gente deixar de ser homem carnal e homem espiritual, a gente precisa, é necessário esse sacramento. Nesse ato de contrição, no ato de contrição e no exame de consciência, a gente vai entender o que significa os nossos pecados, que pecado, porque essa é uma dúvida também recorrente. Como eu sei que esse pecado eu tenho que confessar? O Catecismo da Igreja, em 1858, explica 3 pontos, que os pecados que a gente precisa confessar é o pecado de matéria grave, 2, que você tenha pleno conhecimento que verdadeiramente você cometeu, porque pode ser que você cometeu um pecado, mas você não tinha conhecimento disso. E 3, que você tenha pleno consentimento. Porque se você pensou uma coisa, mas você fugiu desse pensamento, por exemplo, né?
você desejou a mulher, o homem do próximo, mas você fugiu desse pecado, então você não pecou, né? Você não teve um pleno consentimento disso. E aí a matéria grave vai nos levar a entender os 10 mandamentos, né? Porque o pecado mortal é o pecado que a gente deve confessar, que é o mortal que mata, né, a nossa alma, a nossa espiritualidade com Deus. E é muito importante que todo católico saiba os 10 mandamentos. Eu lembro que antigamente, em algumas casas, né, a gente tinha um quadro em casa com salmos e também tinha quadro em casa com os 10 mandamentos. Então, assim, os mais velhos sabiam, você perguntava quais são os 10 mandamentos, eles sabiam falar. Então, a gente também precisa, né, seguir esse ensinamento. Pois então, meus irmãos, esse é o meu conselho de hoje, né? Então, eu peço a Deus, que é Pai, que o Divino Espírito Santo nos abençoe e nos conceda essa graça, né? De buscarmos a confissão, buscarmos na humildade essa confissão. É isso que eu desejo para todos vocês, né? Que vocês possam viver essa graça tão grande que é a confissão, que é buscar o amor de Deus.